Hoje, 27 de agosto de 2025, e nós vamos passear no encontro de número 237. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Um pequeno trecho deste livro. Viver com Jesus. Parece que esta afirmativa, ou esse convite, viver com Jesus, é quase impossível, mas não é. O caminhar do Espírito cresce de acordo com o desejo que traz de progredir e avançar nas construções morais e espirituais que lhe compete realizar. A evangelização de espíritos é um novo expoente a promover no pensamento mudanças expressivas que vão reorganizar a forma de pensar, de sentir e de modificar a estrutura mental. O convite que ela propõe é dar um novo movimento ao pensamento, estruturando-o dentro das premissas de Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. Nós queremos te agradecer imensamente a oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais. Aprendermos o que é a vida. Aprendermos os porquês da existência. Muito obrigado, Mestre amado. Muito obrigado. Queremos agradecer também aos amigos espirituais que nos auxiliam, que nos amparam ao longo da existência. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Obrigado, Eurípides, pelo despertar que nos trouxe. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. O coração tem cérebro. Vocês já viram o cérebro do coração? Não. Muito bem. Mas eu já vi. Este é o livro base do que estamos estudando. Sentimentos. Sentimentos múltiplos são trabalhados durante o tempo de evolução do espírito. Todo sentimento tem raízes profundas na estruturação mental, oferecendo à personalidade um conjunto de atos, atitudes, hábitos e tendências que definem o comportamento mental do espírito. A personalidade, portanto, é o conjunto desses atos que merecem atenção. Através dela, verifica-se a construção da postura do espírito, que passa a identificar suas dificuldades, percebendo o movimento das variações que se processa em si mesmo. Vocês têm verificado as variações que se processam? Cada um consigo mesmo tem verificado isso? Pois, em conversa
com algumas pessoas com as quais aqui a gente conversa mais, ou outras menos, mas a gente verifica, a gente percebe essa mudança. E a gente fica esperando que elas não sejam aparentes, que elas não sejam só nas palavras, que elas se definam realmente no comportamento durante as 24 horas do dia, no estado de emancipação e no estado de vigília. Para que no futuro possamos realmente estarmos em um momento, em um local, em um estágio de maior paz, de maior tranquilidade, enfim, e de maior favorecimento para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Nós vamos partir de novo do coração tem cérebro. Já vimos, estávamos em um estágio disso, mas vamos reiniciar. É sempre bom relembrar. Vamos lá. Que o coração tem cérebro é uma metáfora? Não. Não. Descobriu-se que o coração contém um sistema nervoso independente e bem desenvolvido, com mais de 40 mil neurônios e uma complexa e densa rede de neurotransmissores, proteínas e células de apoio. Há comunicação neurológica mediante a transmissão de impulsos nervosos. O coração envia mais informações ao cérebro do que recebe. É o único órgão do corpo com essa propriedade e pode inibir ou ativar determinadas partes do cérebro segundo as circunstâncias. Isso significa que o coração pode influir em nossa maneira de pensar. Isso significa que o nosso coração pode influir em nossa maneira de pensar? Pode influir em nossa percepção da realidade e, portanto, em nossas reações. Quem comanda o coração? Alma. A alma. A mente? Não tem novidade, tem novidade? Quem comanda o cérebro? A mente. Não tem novidade, né? Quem comanda o fígado? Eu acho que é o cérebro, né? Que comanda. Hã? O cérebro. Quem comanda o fígado? Eu acho que é o cérebro. Hã? Eu, matéria, Maxwell comando. Quem comanda o fígado? Também é a mente. Se você quiser prejudicá-lo, você pode prejudicá-lo. Sim, é só comer o que não deve. Comer bastante gordura. Quem comanda tudo que aqui está é a mente. Obviamente, nós sabemos que trazemos provações regenerativas. Não é? De repente, o fígado já traz com um problema. Em determinado momento, o problema aparece. Mas aquele problema já estava marcado no teu planejamento reencarnatório, pelas tuas necessidades de evolução espiritual. Mas eu acho que os principais aí é o cérebro e o coração, né? Não é à toa que os dois estão de mão dadas. Então, quer dizer, mas você comanda tudo. Você comanda esses 100 trilhões de células que estão nesse corpo. Você comanda essas células. Você pode prejudicá-las ou ajudá-las no seu funcionamento. Porque de repente, se você começar a ter pensamentos negativos,
movimentos negativos, situações comportamentais e posturas indevidas, evidentemente as células vão sentir. Mas é óbvio e evidente. Isso é uma máquina que está sendo comandada por você. Você entrou numa oficina de costura, por exemplo. Então você vai trabalhar com a máquina de costura. Mas você coloca uma linha imprópria. Tem o movimento da máquina de costura com movimentos impróprios. O que, é que vai acontecer com a máquina? Vai quebrar. É o que acontece quando você trabalha com essa máquina de forma indevida. É óbvio. Então, há de se ter cuidado. Em sabendo desses problemas, tendo conhecimento disto que aqui está, dá para se pensar um pouquinho mais. O coração manda mais recado para o cérebro do que recebe dele. Como é que vocês interpretam isso? Como é? Eu acho que através dos sentimentos, ele envia para o cérebro uma dica para a gente mudar de atitude, mudar de Você está comportamento. falando certo. Não dizem que o coração é o órgão do sentimento? Então, é isso mesmo. Os teus sentimentos, né, Tem que ser trabalham 24 horas os teus sentimentos. E então, esse teu comportamento mental faz com que o coração mande para o cérebro o que ele precisa realizar. Faço-me entender? Mas a razão amadurecida através da inteligência, quando o coração manda uma informação, o cérebro pode recusar essa informação pelo bom senso ou ele aceita naturalmente as informações? Não aceita naturalmente não. Vai passar pelo crivo da razão. Então, É óbvio. aí você pode chamar então a razão, a soma do coração com a razão, o bom senso, chamar de bom senso, o equilíbrio. Perfeitamente. Aí o Kardec é o bom senso encarnado, Perfeitamente. porque ele tem sentimentos, mas a razão também policia. Imagina. Um sentimento melancólico, de Perfeito. tristeza. Imagina você tem um sentimento de ódio Isso e vontade de ali estrangular aquela pessoa. é um sentimento. Mas você vai passar pela razão. Isso eu não posso fazer. Porque eu não falo sentimento, O coração- eu não falo sentimento, pensa que é só amor, né? Mas o ódio também é um sentimento. O teu coração mandou esse recado, porque esse sentimento passou por ele. Ele mandou. Sim. Mas aí você não vai exercitar, porque você sabe que não deve. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa, estrangular o cara? Eu não faço isso. Então, aí é aonde está. Isso. Perfeitamente. Eu é louvo isso. a Deus. Mas o sentimento chega ao cérebro, emitido pelo coração. Agora, E aí você- quando o sentimento é educado, aí o cérebro acolhe aquilo com naturalidade e você age com bom senso. Quando você chega atrasado em qualquer lugar, você perde o fio da meada. E aí, não, eu estou falando sério, Gil. E aí você fica perdido naquilo que estamos falando. Aí ele fica Porque nós já passamos por leitura de 2 livros e agora estamos comentando sobre o coração. E ele fica proibido de perguntar por causa disso. Eu me lembro bem quando eu estava estudando, quando eu estava na faculdade, que às vezes eu tinha problema, eu tinha dificuldades, né? E eu chegava atrasado, porque eu fui fazer faculdade e eu já estava casado, né? Sim. E então eu tinha terminado de trabalhar, tinha certas dificuldades, né? E às vezes eu chegava atrasado. E é um problema sério. Você perde o fio da meada. Você fica perdido. Aí alguém diz assim, não, mas depois você... Não é bem assim. Você não consegue acompanhar. Porque se você perde os primeiros momentos, os outros momentos podem te parecer estranhos, esquisitos.
Depende de você. Então, é um problema muito sério. Eu estou falando com o Gil. O Gil está percebendo. Né? É um problema sério isso. Você perde a escada. Aí você começa a ir em degraus que você... Mas você perdeu a base do degrau. Mas vamos em frente. Vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Aí ficou uma dúvida assim. A raiva não seria uma emoção e não um sentimento? A raiva é um sentimento, ela parte de um sentimento. A emoção é que conduz o sentimento. A emoção é condutor. Perfeitamente, A emoção não é um condutor, é um Mas você fio, perfeitamente. manda aquela É um sentimento energia. ruim, né? É um Mas sentimento. A emoção vem depois. Pode conter. Primeiro é o sentimento. Educa. Eu tenho dificuldade porque a gente tem que ver onde está a emoção e o sentimento. A emoção é só o condutor do sentimento. É o fio. Não, depois eu explico por quê. A emoção está ligada muito à materialidade. Isso, exatamente. Os amigos espirituais, É Joana fala isso, né? Isso, é por isso. Joana fala sobre Que isso. é impulso. Pois é. Quanto mais você estiver desmaterializada, você tem essa emoção. Não, porque eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho aí, você fica com aquela emoção. Tudo isso, ansiedade, tudo isso está ligado muito à materialidade. A falta de conhecimento espiritual, a falta de conhecimento da verdade. E primeiro, em qualquer situação, o primeiro é o sentimento. Em qualquer situação. O sentimento é que move o restante. Eu quero ir ali, porque bateu um sentimento que você tem vontade de ir lá. Eu não quero fazer isso, bateu o sentimento de que você não quer fazer aquilo. Não tem como fugir disso. Eu vou realizar aquele trabalho. Aí você se movimenta, fica ansiosa, cheia de emoção, pela falta de conhecimento. Porque você quer impaciente, quer fazer logo, não quer fazer, quer deixar para depois, sei lá. Mas o primeiro toque vem do sentimento, do coração. 40 mil neurônios, é o que chegaram até agora, de repente tem mais. O meu coração me domina bastante. E não esqueçamos dos códons, né? Não esqueçamos dos códons. Conhece os códons? Códons? Depois a gente fala sobre isso, já vi que tu não está sabendo. Perdeu a aula, tá vendo? Perdeu a aula. Perdi mesmo, perdi. Perdi e estou perdido. A comunicação energética, o campo eletromagnético do coração é o mais potente de todos os órgãos do corpo, 5.000 vezes mais intenso que o do cérebro. Observou-se que muda em função do estado emocional. Ouviu, moça? Maravilhoso. Aqui. Observou-se que muda em função do estado emocional. O campo magnético. Olha só. A energia do coração é 5.000 vezes mais intensa que o do cérebro. Por quê? Porque é justamente de onde partem os sentimentos. Ele é um órgão que recebe essa energia e emite no cérebro. Esse magnetismo, essa força energética é dele. E me domina bastante essa energia. E quando acontece... Você morre, o teu cérebro para e o coração continua funcionando. O teu cérebro para e o coração continua funcionando. E quando há um transplante do coração, que aquele coração Ah! não é mais do seu. Eu ia Ah! perguntar isso, ele discutiu Você ia perguntar por quê? Porque vamos supor que o doador seja um marginal, um desequilibrado. Aí Nada a doa ver. aquele coração para aquela pessoa. Mas o problema não é Quem esse. está perguntando é o Maxwell. O problema não é esse. O problema é do mapeamento genético. E que Ah! aí eu queria que você explicasse. Por isso aquelas drogas, né?
para evitar a recusa, etc. e tal. Essas drogas são justamente para evitar a recusa daquele corpo, visto o mapeamento genético para o qual ele foi construído. Isso é um processo que vai se aperfeiçoar futuramente. Aonde as almas terão os corpos no seu reencarne de maneira mais aperfeiçoada e compatíveis uma com as outras. Por que isso que eu estou falando? É a compatibilidade de sentimentos que vai melhorando ao longo do tempo para que os espíritos viemos do mundo primitivo, onde as ideias e os sentimentos eram bem divergentes. Passamos pelo mundo de provas e expiações. Aí está. Como estamos vendo os sentimentos, como funcionam. Um quer guerra, o outro não quer. Aí ele tenta bater naquele que não quer guerra. Enfim, imagina. Mas vamos entrar no mundo de regeneração, onde já não há expiação. Então, os corpos serão mais compatíveis um com o outro. Concorda comigo? Sim. Os sentimentos são mais afinados. Afinidade. Eis. Aí, quando eu tenho afinidade com uma pessoa, aquela afinidade, o meu coração doado para ela não vai haver tanta rejeição, porque nós estamos compatíveis com a afinidade de sentimentos. Perfeitamente. Eu ouvi um médico falar, Alberto, uma vez, um médico espírita na palestra, falando que os corpos vindo melhores, não vai ter mais necessidade de transplante de órgãos, e a medicina não vai ter tanta exigência, porque você já não vem com tanta lesão no perispírito. Perfeitamente, é como isso. nós viemos agora. É isso mesmo, também. Perfeitamente. Você vem preparado para tomar Perfeitamente, sem a menor dúvida. Quanto melhor nós nos tornarmos espiritualmente, melhor os nossos corpos. Então a ideia de você devolver Melhores um corpo, os nossos Roberto, corpos. a ideia de você, Roberto, a ideia de você devolver um corpo saudável, quando naturalmente ele se desfaz, né, de maneira natural, sem agressão para aquele órgão, você leva um corpo, né, desencarnado com menos lesões no perispírito. Perfeitamente, sem a menor dúvida. É por Sem a isso que menor eu dúvida. fico cuidando da minha saúde, para quando eu partir, eu não levar tanta sequela para o meu perispírito. Eu não entendi o que você falou. Eu procuro cuidar da minha saúde para quando eu partir, eu não levar tanta sequela para o perispírito. Porque se você não cuida da sua saúde agora, você vai cuidar depois. Sim, sim. Aquele que desencarna com problemas doentios, ele vai para o hospital. Sim. Vai lá, vai cuidar. Porque antes de chegar ao corpo físico, a moléstia já está no perispírito. Sim. Aliás, antes do perispírito, ela já está na mente, na alma. Quer dizer, Ou espírito, né? hã? Ou espírito. Alma. Por que não espírito? Porque espírito é a fusão. Espírito é a fusão da alma com o perispírito. Correto. Estou perguntando que eu tenho dúvida, né? Não, mas eu já passei isso aqui na tela para você ver. Sim, mas esse assunto aí tá. Você vai dizer que é velhice que você não está memorizando bem? Não. Esse assunto aí no Evangelho, a única mensagem do Dr. Frederico Samuel Hahnemann é cólera. Ele explica, a cólera, o corpo não dá cólera quem não tem. A cólera está situada no espírito. Isso aí nós já passamos. E desata no perispírito e depois vem para o corpo físico. Aí a pessoa diz que botar tudo para o corpo físico não dá certo. Não. O espírito vem trazendo essa anomalia que se transforma em cólera. Você ainda está raciocinando em cima desse tópico? Você está atrasado. Não. Lamento muito, mas esse tópico aí nós já passamos. Bom, então não estava presente. Né? Já passamos. Não, mas você já deveria saber. Há quanto tempo você está na doutrina espírita? Mais de 40 anos. Então já deveria saber. Sempre chegando Então já deveria saber. Vou mandar um recado para a Beth. Vamos em frente aqui. Graças a circuitos tão elaborados, parece que o coração pode tomar decisões
e passar à ação independentemente do cérebro e que pode aprender, recordar e inclusive perceber. Ok? Mas tudo isso por quê? Por causa dos sentimentos. Porque o coração é um instrumento da mente, como é todo o corpo. Não tem novidade nenhuma. É um instrumento. Porque a alma, como fala no livro dos Espíritos, a alma não precisa reencarnar. Ela tem necessidade de ter um instrumento para trabalho, até chegar à condição de espírito puro. Isso. Até lá, ela precisa de um instrumento para manifestar-se. Porque ela está sendo elaborada, ela está sendo preparada para tornar-se espírito puro. Conhecer toda a ciência universal. Quando a alma conhecer toda a ciência universal, ela não precisa mais de um instrumento para trabalhar. Mas até lá, ela precisa, porque ela é deficiente nesse sentido. Não tem como fugir disto. Nós somos almas ainda em aperfeiçoamento, trabalhando para chegar à condição realmente de uma alma na sua integralidade. Faço-me entender? Nós estamos em aperfeiçoamento. É que como se você estivesse trabalhando uma tela e não chegou ao final ainda. Falta um tracinho ali, uma pintura acolá, até ela tornar-se uma tela completa. É isso. A nossa alma ainda é assim. Por isso, ela tem essas condições, o coração, que permite a mente trabalhar essas situações, aprender, recordar e inclusive perceber. Mas não é o coração que faz isso, quem faz isso é a mente. Faço-me entender? O coração é o instrumento que a mente, que a alma precisa para esse trabalho. Por isso, este corpo. E quanto melhor nós formos, melhor este corpo. Em Marte, já tem um corpo melhor. Em Júpiter, considerando o nosso sistema, é o melhor corpo de trabalho para as almas que reencarnam no sistema solar. Porque Júpiter é o planeta mais avançado no sistema solar. Faço-me entender? E aí, eu penso sempre em Luís. Luís, que trabalhou na codificação da doutrina. O espírito que sai de Júpiter para nos ajudar no planeta Terra. Imagina a pureza desse espírito. O amor, né? Em considerando nós aqui no planeta Terra. O amor que ele tem. Por que você fala que é o amor? É porque para uma atitude assim, só o amor. Sabe por que você fala que é o amor? Porque toda situação e todo sentimento, na sua pureza, ele nasce no amor. Sim. Então o amor resume tudo. É verdade. O Não amor tem como fugir. O amor é o ápice dos sentimentos. Sim. Por isso é que eu falo, não, eu te amo tanto, eu gosto muito de você. Ô infeliz, você não se ama, como é que tu está amando aquela? Goiânia, deixa eu dar uma quadrinha para ela. Posso dar uma quadrinha? Diga, fala. O amor é o grande vencedor, na sombra e na luz. É o traço de união entre o homem e Jesus. A conclusão é que o amor do coração não é uma emoção. Valéria? Valéria. A conclusão é que o amor do coração não é uma emoção. É um estado de consciência inteligente.
O amor do coração é um estado de consciência inteligente. Não é o coração que é inteligente, é a mente. Sim. E ele trabalha com esse instrumento. Quer dizer, quanto melhor e mais evoluído nós formos, melhor será esse instrumento para você trabalhar. Agora imagina você ter que ir para o exílio. Você perde os melhores instrumentos corporais para habitar um corpo com menores condições da tua manifestação. Você, alma. É como se você estivesse hoje trabalhando, digitando, e lá você vai pegar uma máquina de datilografia, que é a alma do Chico. Faço-me entender? Não, você tem que caminhar. Você sabe digitação. Você não desaprende. Mas você não tem. Você vai ter que trabalhar com datilografia. Olha só a situação. Então, é fantástico essa parte aí, eu gostei. Está fazendo propaganda da Globo. O coração não é uma emoção, é um olha estado só, de consciência. isso que aqui está, nós terminamos de apresentar no encontro 38, olha lá, em 4 de 19, de 2019. Roberto, Nós vimos essa tela. Roberto, quando fala que o coração, né, é uma emoção, é uma consciência inteligente, aí a gente vai entender porque Jesus fala que você deve amar o inimigo. Porque aí você entende, porque da tua parte, é inteligente para você amar aquele que você fez mal, aquele que você destruiu, aquele que você enganou. Aí é um amor inteligente, não é um amor interesseiro. É um amor que trabalha com inteligência. Perfeitamente. Não é isso? Perfeitamente. E que precisamos amar a todos, independente das suas condições. Isso. Né? Porque todos somos irmãos. Agora sim, entender Jesus agora. Mas olha, no planeta Terra ainda está difícil isso, não? Olha as guerras que estão aí. Olha os dirigentes que temos aí. Não são inteligentes. Públicos. Pois é. O amor deles já não é inteligente. O coração deles não tem nada de inteligência. Não aciona Não. Mas é que a maioria, mesmo os que estudam, só pensa na parte A conclusão é que o amor do coração não é uma emoção. O deles é. Sim. Emoção Deus, de ódio. Principalmente o que é muito materialista. Essa tela, naturalmente, nós colocamos porque alguém nos perguntou quais seriam os livros que deveriam ser vistos melhores. Eu considero esses que aqui estão uns dos principais da evangelização de espíritos. Esse aqui nós começamos a estudar. Lembra que nós estudamos alguns tópicos desse aqui? É Irmãs do Povo, né? Pelos caminhos do entendimento do Espírito. De repente nós vamos voltar lá. É Irmãs do Povo, né? Oi? Essa é a Irmãs do Povo, né? Os caminhos do... Você citou aí? Não é Irmãs do Espírito, ditado pelos... Não é Irmãs do Povo, não? Não. Quem é o autor? Não. Esses são livros que tem todos eles passam pelo crivo da evangelização de espíritos, dos espíritos que fazem parte. Eu não sei se a Irmã de Fogo faz parte. É porque esse eu já li. Eu gostaria muito que ela fizesse, porque eu gosto muito de Irmã de Fogo. Roberto, eu acho que ela, como doutor Inácio e Dona Maria Modesto, elas fazem parte da equipe. Maria Modesto e Irmãs de Fogo, há algum tempo soubemos disso, elas têm um curso no Hospital Esperança. Isso. Para os espíritos encarnados que vão no estado de emancipação para lá. Exatamente. Maria Modesto e Irmãs de Fogo. Exato. Doutor Inácio Ferreira também. O Inácio Ferreira. Tem muita gente que não gosta do Inácio O Ferreira. Inácio Ferreira tem o mesmo perfil teu. Inácio Ferreira. Não é? E nós que Roberto, você não acha que o doutor Inácio Ferreira tem o mesmo perfil seu? Assim, doutor Inácio Ferreira não é parecido contigo? Assim, do jeito de falar? Nós conhecemos o hospital lá, lá em Uberaba. Nós visitamos lá várias vezes aquele hospital lá.
chamado de hospício, né, sanatório, e hoje abandonaram muito esses termos, né? Nós visitamos muito lá. E eu fiz questão de refletir bastante a respeito, né, vendo aquele povo lá, estive lá várias vezes. Né? Você esteve lá. Eu estive lá várias vezes, inclusive conversando com aquela gente, com aquele pessoal que está internado lá, que hoje não fica mais, hoje tem um tempo limitado, né? Não pode ficar mais interno, né, nessas casas não, tem um tempo limitado. Eu fico imaginando o trabalho que teve o Inácio, naquela época em que os recursos eram muito menores, né? E que havia também muita gente jogando contra a doutrina, né? O trabalho que teve o Inácio que ele chegou lá através da Modesto, né? Sim. Ele chegou lá através da Maria Modesto. Mas depois a gente fala mais do Inácio Ferreira. O nome dele é completo. Inácio, será que Inácio Ferreira. Ah, sim, porque tem o Inácio Bittencourt Sampaio também, que é muito conhecido. Não. Esse é o. Esse cara fica voando, cara. Não. É que você falou só o primeiro nome. Você tem que falar pro extenso. O Inácio Ferreira tem livros de magia. Agora Inácio Ferreira. Agora você falou sério. Psicografado pelo Carlos Bacelli. Você falou só Inácio. Também conheço o Carlos Bacelli. Então, o mundo está cheio de Inácio. Estive lá várias vezes na casa do Bacelli também. Eu sou Qualidade dos fluidos. E agora nós vamos na Gênese. Vamos passear um pouquinho na Gênese. Vamos ver aqui a qualidade dos fluidos. Olha os fluidos do sentimento. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de importância capital e direta para os encarnados. Lembra que nós estávamos falando do negócio dos fluidos aqui, do reconcilia-te, né? Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este lhes modificar as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa postura depende totalmente a partir dos sentimentos. Não tem como fugir disso. E você vai emanar as tuas energias de acordo com os teus sentimentos. E pensamento. Não tem como falar. Não tem como fugir disso. As energias que geram os sentimentos é a tua casa. É a casa da alma. Faço-me entender? Você está vivendo nas energias dos teus sentimentos. Faço-me entender? Não tem como fugir. E se você tem os sentimentos depravados, os sentimentos por demais impuros, os sentimentos materialistas, você vai atrair energias com as mesmas qualificações, porque também você irá emiti-las. Não tem como fugir. Você atrai o que você desejar, de acordo com os teus sentimentos, e da mesma forma você emite. Por isso, falamos tanto aqui em materialidade. Não tem como fugir. É um campo energético que você cria, que acaba te levando, entre aspas, para onde você não quer. Mas você vai. Porque você até criou o campo. É teu sentimento. Você que tem que ter a vontade suficiente para deixar de produzir daquela maneira. Aí falamos de Leon Denis, a maior potência da alma.
Quando essa maior potência da alma não funciona, você é arrastado. Não adianta, porque está no teu sentimento. Embora você já verificou que aquela não é o melhor caminho, porque você sabe que o amanhã não vai voltar, ele vem. O amanhã não tem ninguém foge do amanhã. E o amanhã quer que você cuide da espiritualidade. E todos nós sabemos disso, porque você é espírito. Então o teu primordial tem que ser espiritualidade. Mas você ainda emite o sentimento ligado à materialidade. Então você vai arrastado. Embora você sabe que ali não é o caminho, mas você vai, porque a energia está funcionando. Mas o seu nível de resistência, moral, que você luta para não ser arrastado, mesmo o vício, o hábito te levando para lá, e você luta para não ir, e eventualmente você pode se deixar levar. Essa luta que você trava, você não recebe a ajuda do amigo espiritual? Recebe. Para poder não cair mais uma vez? Você recebe, mas a vontade depende de você mesmo. E como ela é a maior potência da alma, você tem que fazer com que ela realmente haja com a potência devida, para você se afastar. Porque o amigo espiritual não vai interferir no teu livre-arbítrio. Claro. Aí é que está o detalhe. Se o amigo espiritual pudesse interferir no teu livre-arbítrio, você perderia a tua individualidade. Mas ele pode puxar a tua orelha. Pode puxar a tua orelha. Mas até para puxar a orelha, é preciso você saber sentir. Porque vai depender do teu sentimento. Não tem como fugir disso. Né? Daí, é por isso que a gente vê a maior parte das pessoas ainda aprisionadas à materialidade. Elas se dizem espíritas, mas vão primeiro resolver o problema da materialidade. O problema da doutrina fica para depois. Se der tempo eu vou, se não der não vou. Amanhã eu não vou, depois eu compareço. É um problema sério. Problema sério. A energia arrasta. E você não coloca a maior potência da alma. Essas pessoas precisam ler esse capítulo de Leon Denis, da vontade, para ver se haja um estímulo maior, no sentido realmente de se voltarem ao que é primordial, que é a espiritualização. Porque você só chega àquelas condições que estávamos falando do corpo físico aqui, inclusive, você só chega à ciência universal através da espiritualização. A materialidade serve como ferramenta para esse trabalho. E o espírito encarnado confunde. É ferramenta, como é o corpo físico, como nós estávamos conversando. Não tem como fugir disto. Não tem como fugir disto. Os fluidos não possuem denominações especiais, como os odores. Eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Acabou. Cada um emite da maneira que desejar. E cada um personaliza as suas condições fluídicas. Acabou. A condição fluídica do Gil não é a mesma da minha. Não é a mesma minha. A minha é igual a do Maxwell, né? Não é. Não tem condição igual. Não tem igualdade. Cada um é individual. São condições individuais. Só seria igual ao do Maxwell se houvesse igualdade. Se espírito pudesse ser igual ao outro. Não é? Alma gêmea, no caso, né? Não. Alma Alma gêmea não existe alma gêmea. É um enredo que se fala. Não existe alma gêmea. Isso é um enredo. Né? Para dizer a grande afinidade que há entre duas almas. Simplesmente isso, né? Isso não tem livro de espírito, não, alma gêmea. Não tem. Tem explicando que não é. Nem os gêmeos que nascem no planeta Terra,
da mesma placenta, não são iguais. Não. Nem corporalmente são iguais. E às vezes estão brigando dentro do outro, conforme tem o livro dos Espíritos. Já estão se degradando. Sob o ponto de vista moral, trazem a marca dos sentimentos, bons ou maus. Tá bom. Quais são os maus sentimentos? Isso fica ao contrário das leis. Tudo aquilo que é contrário às leis divinas. Quais são os maus sentimentos que um ser, que um espírito, que uma alma encarnada pode movimentar? Quais seriam os maus sentimentos de uma alma encarnada para a sua evolução espiritual? Maus sentimentos para a evolução? Os maus sentimentos de uma alma encarnada para a sua evolução. É a estagnação, se não procurar se elevar espiritualmente. Estagnar, não. Para uma alma, em suma, Pessoas que não querem estudar. resumindo, para uma alma encarnada, os maus sentimentos que prejudicam a sua evolução são aqueles que estão impregnados pela materialidade e que se dirigem a ela, ao invés de se tornarem voltados para a espiritualidade. E os bons? Os bons. Ué, acabei de falar. Esse não é os maus? Mas eu acabei de falar dos bons também. São aqueles voltados para a espiritualidade. Acabei de falar. Se os maus são aqueles que dão ênfase à materialidade, os bons são os que dão ênfase à espiritualidade. É interessante. Porque você é espírito. Não, são uma alma. E as pessoas se esquecem que são espíritos, que são almas. A alma, é isso aí. Elas não percebem que todos os dias fica na porta do cemitério para ver quantos corpos vão para lá todos os dias. A coisa é muito séria. E essa seriedade é que o espírita encarnado precisa assumir. E não assumem. Eu sou espírita. Tá, tudo bem. Aí você vai ver, ele está cuidando muito mais da materialidade do que da espiritualidade. Não, mas porque eu tenho isso, aquilo e aquilo outro. Eu digo, como você também não tem inteligência, use-a. Administre-se. Acabou. Sabe por quê? Porque todos nós somos independentes. Se você cria dependências, é um problema teu. Todos nós somos independentes, individuais. E você não pode criar dependências que te arrastem para o que não é melhor para você, alma. Quando você se deixa arrastar. Mas Quaresma, a gente vive no meio, num grupo. Tudo bem, meu irmão. Você não vai brigar com ninguém. Mas use a tua inteligência para ver como é que você pode agir da melhor forma e da melhor maneira. Como outro dia o cara, não, mas meus filhos. Eu digo, tudo bem, teus filhos, e daí? Use a melhor maneira para você poder fazer a tua parte. O que é bom para você, o que é melhor para você. Mas aí eles vão se aborrecer. Eu falei para você usar a inteligência. Sabe por quê? Fizeram a ligação? Quanto maior a tua intelectualidade, mais você vai entender a moralidade. Ou não é assim? Porque a intelectualidade é que te traz o entendimento. Sim. Ok? Precisamos fazer as ligações. Quando a gente não faz as ligações, a gente se perde no caminho e acha que está no melhor. Quando está caminhando na lama. E eu vejo muitos caminhando na lama e não percebem. A coisa é séria. Uma coisa não é brincadeira, não. Olha, me parece então, sobre o prisma, olhando o panorama mundial,
fica difícil para Chuchu, porque a imprensa só fala de coisas ligadas ao mundo material, aos desejos, às manias, o sexo. Aí a pessoa sai da imprensa, vai para uma firma, a firma não quer saber nem de religião, nem de misticismo, nem de amor, é só o interesse para ganhar dinheiro. Não fica difícil? Fica difícil para você? Para mim fica. Para mim não fica. Para mim não fica. Você sabe qual é o melhor caminho? Eu coloco na posição dos outros. Você sabe qual é o melhor caminho? Se você quer se deixar influenciar por essas energias, é um problema teu. Não é deles, não. Eu quero a tua opinião sobre o panorama que está aí na Terra. Como é que fica difícil para o homem ser moral, decente? Você está encarnado no ambiente que você precisa para a sua evolução espiritual. Então, aprenda a lidar com aquilo que é contraditório à sua evolução espiritual. Porque esse é o seu ambiente, a sua ambientação. Você estudou a ambientação reencarnatória? Não. Pois é. Aí é que está. Aí que está o problema. Aí é que está. Se você vê isso e acha dificuldade, é onde você precisa vencer. Porque você precisa vencer, não é vencer a eles, não, é vencer você mesmo. Santa Agostinho 19. Você está numa ambientação onde você tem o mal ao teu lado, o ódio, a cólera, e você se deixa levar por elas se você desejar. Eu estou querendo colocar isso aí porque eu estou achando difícil a beça. Não, mas parece que o mundo está recuando, não está avançando. É que as pessoas não têm conhecimento de tudo que acontece, só uma parte só. Tudo depende do esforço de cada um. Por isso eu acabei de falar, você é uma individualidade, você não depende do outro, ok? Você depende de você mesmo. As tuas atitudes, a tua postura não depende do outro. Se o outro está fazendo o que não deve, você segue se você desejar, problema teu. Problema teu. Mas você não sabe que você reencarnou para a sua evolução espiritual? Está no livro dos Espíritos. Está no Evangelho. Você não sabe? Todos sabemos que reencarnamos para a evolução espiritual. Apenas. Eu boto aqui na tela, já botei uma opção de vezes. Lembram? Apenas. Para evoluirmos moralmente, espiritualmente. Então você reencarnou para isso. Se você vai seguir de outra maneira, é um problema teu, é um problema dela, é um problema meu. Não, eu sei disso. Entende? Então eu não tenho que me preocupar. Se eu estou me preocupando e deixando me levar pelas emoções daquilo que não presta, eu não estou cuidando de mim. Mas eu tenho. Embora você possa não aceitar. Sabe por quê? Além de ser espírita, eu sou espírito espiritualista. Eu sou membro da corrente da paz universal. Uma das funções que tem lá na corrente da paz universal é sempre emitir pensamento. Nós fazemos, por exemplo, ao meio-dia, fazer uma mentalização do globo azul, direcionado para a guerra dos palestinos do Israel, direcionado para esta guerra. Sim, e daí? Qual o problema? Então, eu me esqueço de mim, eu tenho que preocupar com os outros, porque eu já tenho conhecimento. O conhecimento que eu recebo de você me ajuda. Mas peraí. Se você está dizendo que se esquece de você, mas está preocupado com aquilo lá, então você não está nem sendo você. Você desapareceu. Porque você só vai dar o que você tiver, meu filho. Você só dá o que tem. E se você não traz o conhecimento necessário e as atitudes e os sentimentos necessários e quer fazer pelo outro, você não estará fazendo. Você pensa que está fazendo porque você só dá o que tem. Você só dá o que tem. As suas energias são compatíveis com os teus sentimentos. Acabamos de ver. Esse é o grande detalhe. Mas os espíritas precisam estudar um pouco mais. E muito. Deixa eu estudar muito, um pouco mais. Para me entender, não é que eu tenha estudado, não. Eu estudei o mínimo possível. Mas procurei aprender. E tem que fazer. Não basta ler. Tem que executar. E sentir. E se preocupar com a dor do próximo. Esquecer a sua Você dor. falou o verbo mais importante. Agora começávamos isso com Valéria. Precisamos saber sentir. Todos precisamos saber sentir. Aliás, a Alzira fala muito nisso. Roberto, você quer colocar, ela fala, Alzira, que esse sentir está muito ligado mais à filosofia
do que realmente. Pois é, pois Você é. filosofa que está ajudando Pois você. é. Mas se você não se ajuda, como é que você pode ajudar o outro? Pois é. Então, Pois é. o doutrino espírita É está vivendo muito mais de filosofia Pois é. do que de sentimento. É porque não leva um sentir para o sentimento. Isso. Filosofa que está ajudando. Pois é, a filosofia não resolve. Não resolve. Vamos em frente. Sob o aspecto físico, eles são excitantes, calmantes, irritantes, tóxicos e reparadores. Está aí. Está aí. Não é o Quaresma que está falando. Quem está falando é a Gênese. Allan Kardec. Não é Allan Kardec. São os espíritos da codificação. Jesus. É preciso entender que o que está ali na Gênese, que o que está no Evangelho, que o que está no Livro dos Espíritos, a coordenação principal e quem comandou tudo foi Jesus. Por isso, lemos aquele trecho no início, viver com Jesus. Foi a página que lemos o trecho no início. É isso. Essa obra é a obra mais recente da evangelização de espíritos. Vamos em frente. Cada espírito precisa dimensionar as suas necessidades de crescimento, buscando compreender a vida e o trabalho íntimo que cada ser deve se esforçar por realizar. Percebeu, Gil? Estou tentando. Está tentando. Então continua tentando. Pelo menos já é alguma coisa. Porque tem quem não tente, né? Pois é. Mas você está tentando, se esforçando, ou tentando só para dizer que está tentando? Não, estou me esforçando. Por isso que eu vim aqui para aprender, né? Até Senão porque, eu não ia aqui, né? até porque você já está na idade de ir pro... Né? O teu corpo já está chegando lá. Pois é, mas lá em cima acho que a gente não sabe não. É bom você nem tocar esse assunto. Muito bem. Preciso estudar e compreender os sentimentos que carrego para efetuar as modificações necessárias. Tá aí. Era o que estávamos falando, conversando contigo a respeito, de acordo com o que estávamos dizendo, que ficamos dialogando. É isso. Não tem como fugir. Você precisa compreender os sentimentos que você carrega para efetuar as modificações. Observando as nossas próprias ações. E enquanto esses sentimentos não estiverem realmente ligados, fluindo na espiritualidade, ele não está bom. Se ele carrega algo de materialidade para o exercício, ele está mal. Para o exercício do prazer, do atendimento a alguém, ele está mal. Quando ele carrega a materialidade para o exercício da sua evolução, aí está correto. Porque a materialidade nos serve para isto. Quem falou isto? Está na codificação. Está nos livros de Joana, de Emanuel, de Bezerra, de Viana de Carvalho. E Viana de Carvalho, eu gosto muito do Viana de Carvalho. Vira e mexe, no meu Facebook está lá o Viana de Carvalho. Informações descabidas, campeonato da insensatez. É o que a gente vê. Aí. Então, olha só que legal. Aí está falando de estudar, compreender. Aí quando você vê a atitude do outro, você vê o seu espelho. Aí você traz para você. E olha lá, eu faço isso. Parecido com isso. Isso aí então está ruim para mim, eu preciso mudar. Eu entendo dessa forma. Então são coisas, todas as situações, as vivências, né? As amizades, as situações em família, você passa a refletir e vai vendo aquilo que te atinge, aquilo que te contraria, e se opa, está me machucando, está me incomodando. Então eu estou me vendo no espelho. Joana fala muito sobre isso. Porque quando você vê no outro
Aquilo que está te irritando, que está te incomodando, porque você traz algo em menor grau dentro de você. Se aquilo no outro está te incomodando, falta-te conhecimento do porquê as coisas estão acontecendo. Não é? Por que ele é daquela maneira? Por que aquilo te incomoda? E se aquilo te incomoda, algo em você não está bem. O teu sentimento não está apurado. Então tem que apurar. Apurar esse sentimento, revestindo-o do conhecimento necessário para entender aquela situação do outro e poder ajudá-lo. Senão, se aquilo do outro te incomoda, você não consegue ajudá-lo. Isso. Ok? Por isso que você tem que trabalhar. Porque você não tem preparo suficiente. A tua energia não é suficiente para ajudá-lo. Então, aí você reflete em torno daquilo para você se cuidar, para poder entender como chegar Perfeitamente, é por aí. a resolver a situação. É isso aí, justamente. E nós conversávamos isso aqui antes, né? Quando vimos ali a ambientação, a educação de contraste. Né? Ok, Gil? Ok, tudo mais bem. ou menos. Vamos em frente. É que ela esqueceu um lado, não vou falar porque não cabe no estudo. Esse é praticamente o livro básico do estudo que estamos fazendo. Sentimentos múltiplos. Isso é um problema sério. Sentimentos múltiplos são trabalhados durante o tempo de evolução do espírito. Todo sentimento, todo sentimento tem raízes profundas na estruturação mental. Se todo sentimento tem raiz profunda na estruturação mental, o que falta? Mudar a nossa mente. O que falta? Todo sentimento tem a estruturação profunda, raízes profundas na estruturação mental. O que falta? Conhecimento. Falta conhecimento para você ter uma boa estruturação mental. Raízes com conhecimento profundo para mudar o sentimento. Oferecendo à personalidade um conjunto de atos, atitudes, hábitos e tendências que definem o comportamento mental do espírito. Daí. Por isso estamos aprendendo. Por isso estamos estudando. Agora, não basta estudar. Não basta aprender. É preciso colocar em prática. E o colocar em prática depende muito de uma ferramenta em especial. Qual é? Qual é? Falamos ainda há pouco, é a vontade. É a vontade, que é a maior potência da alma. Eu quero vencer. Eu quero ter dias melhores. Eu quero partir para um mundo melhor. Você tem que colocar a vontade como ferramenta principal para que isso aconteça. Não quero voltar para o umbral, nunca mais. Pois Ele está preocupado, ele está preocupado. Em Quaresma, eu li que o Emmanuel fala que pelas suas tendências você sabe por que você sofre. Ah, sim, mas com certeza. É muito bonito isso. Com certeza. Quem foi que falou Com isso? certeza. Manuel? Com certeza, não tenho a menor Achei dúvida. muito... Perfeitamente, com certeza. Então vejam, é tudo que nós estamos conversando. Vamos em frente. A personalidade, portanto, é um conjunto desses atos que merecem atenção. Através dela, verifica-se a construção da postura do espírito, que passa a identificar suas dificuldades, percebendo o movimento das vibrações que se processa em si mesmo. Está aí. Está aí. Muito legal. Está aí. Está aí as tendências que estão aí. Exatamente. É isso. É o conjunto desses atos que merecem atenção. Então não adianta você dizer, não, mas eu faço, mas eu sou assim, mas eu penso desse jeito, porque se os teus atos não
fortalecem o que você está dizendo, o sentimento está sem energia o suficiente. Por isso que Jesus chama a gente de fariseu. Pois é. É isso aí. Não adianta. Não adianta. E de fariseu está cheio por aí. Os fariseus modernos. Está cheio de fariseu. Jonas de Anjos fala do fariseu moderno. Está cheio. Eu não vou dizer aonde porque não devo dizer. Mas está cheio. Melhor não falar. E eu não estou falando porque me disseram não. Eu estou falando porque eu vi. Essa é a realidade dos fatos. Aí quando eu falo assim, muitas pessoas pensam que eu quero aparecer. Mas eu não quero aparecer. Eu já apareci. Eu apareci nessa reencarnação há 82 anos atrás. Então eu vi tudo. Eu já vi tudo. Eu conheço tudo que tem dentro de uma casa espírita. Já passei por todos os movimentos de uma casa espírita. Conheço o povo que está ali, aquele que vai e aquele que não vai. Conheço tudo. E para que vocês não fiquem pensando, eu também conheço a tendência de cada um que está aqui. Quem de vocês achar que sim ou não? Mas eu sei a tendência de cada um que está aqui. Autoriza você falar. Por que você ri, Valéria? Não, o Valéria está falando. A Valéria eu conheço mais um pouquinho. Eu autorizo você falar minha tendência em público. Não fala tendência. É Não temos que falar tendência de ninguém em público. Isso não se faz. Não vai ter valor. Se fosse o inimigo, teria. Eu não autorizo, não. Ele vai tentar. Do obsessor a gente pode falar, né? Eu não vou falar do obsessor porque você vai querer obsidiar mais ainda. Calma lá. Ali eu vou enfeitar e tudo. Agora você vê de entender. Esse aqui quer tomar uma posição, né? Tem que tomar cuidado com ele. Fica esperto que eu estou de olho, hein? Marcelo da imagem. O Cid foi meu mais aguardo no passado, por isso que ele está defendendo. Dificuldades. Olha a dificuldade aí. Da resposta do Eu, às vezes, à noite, à espera de um determinado jornal que eu gosto de acompanhar, naquela aquela emissora lá do Paraná, como é o nome dele? Não é? Do Canal 9. É o Canal 9. Como é o nome daquela emissora? CBN, não. CBN é rádio, é da Globo. Não é. Central Brasileira de É Notícias. aquela emissora lá, porque eles transmitem muito situações evangélicas do grupo da Assembleia de Deus, da Universal. É da Record. Não é da Record, não, é nessa outra emissora, que tem um jornal às 10 horas. Né? E é um jornal bem resumido. Então, mas antes, às 9h30, às vezes eu estou lá no computador fazendo alguma coisa, ou quando não, fazendo outra coisa qualquer, aí eu coloco nesse canal para ouvir, que eles têm lá o amor. O amor. Já viu isso? Já viram? O amor. Então, o amor deles é todo materialista, né? É todo materialista. Eles vão ver o amor, a relação de um com o outro. E, olha, mas eu fico vendo aquilo, sabe? Eu digo, mas rapaz, como falta espiritualidade, saber o porquê dos encontros, né? Aí tem hora que ele aprova o divórcio, manda separar, tem hora que manda juntar. Quer dizer, é o desconhecimento da vida espiritual, o desconhecimento do processos reencarnatórios é total. É impressionante isso, sabe? É impressionante. Você fica vendo, não é que ele fale mal do amor, ele está falando bem, mas tudo dentro da materialidade. Dentro da materialidade. Mas sem saber o porquê das situações. Os porquês ficam no vazio. Mas vamos em frente, isso aí é outro assunto. Dificuldades, aqui elas estão, vamos ver.
Porque o espírito tem dificuldade de manifestar seus sentimentos com o amor nos relacionamentos. Por quê? Por que vocês acham que eles têm dificuldade nos relacionamentos? Porque a materialidade chama você de bobo, de imbecil. Aí orgulho, às vezes. Será que a anterioridade explica isso? É verdade. Será que o passado explica isso? Sim. As Sim, vivências com certeza. passadas. Sim. Com certeza, Espírito. O espírito no envolvimento com o outro sente dificuldade de equacionar questões multimilenares. Olha lá aqui. Da sua obra individual, ficando quase sempre preso à sua anterioridade. Uma das características que dificultam os relacionamentos do espírito é a exteriorização das experiências mal conduzidas, as quais deformam a personalidade. Mas para nós, já não existe mais essa dificuldade, porque a gente sabe por quê. Ainda há pouco, estava vendo com Valéria a educação do contraste. Sim. É a mais severa. Mas existem os outros relacionamentos que vieram a acontecer não por acaso, mas houve um planejamento. Porque acaso não existe. E um detalhe que é mais importante do que o acaso não existir, isso tudo. E Deus só permite que aconteça aquilo que é melhor para você. Acabou. Não, mas está me acontecendo isso. Isso é o melhor para você. Mas como é melhor para mim? Sim, para a tua evolução espiritual, da alma. Eu não estou falando do teu corpo. Aí é que está o grande detalhe. Então, os relacionamentos acontecem, não é por acaso. Mas será que isso foi planejado mesmo? Não interessa se foi planejado ou se não foi. Está do teu lado, faça o melhor. É porque Deus permitiu, é melhor para você. Acabou! Acabou! Mas eu não conheço nada de processo reencarnatório. Não precisa conhecer, meu filho. Deus permitiu que está do teu lado, está contigo, é porque é o melhor para você. Porque senão não estaria. Acabou. Porque só acontece o que Deus permite. Não é assim? Não cai um fio de cabelo, o ditado popular diz que Deus não saiba. Então, tudo que acontece é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é para o teu bem. É para que aconteça o melhor. Senão Deus não permitiria. Porque Deus não permite que um homem faça mal ao outro. Não está assim no livro? Tá? Sabe a questão? Lembra? Não lembra no momento. Eu lembro Dos espíritos. se você me permite, vou trocar a palavra que você falou aí. 132. Deus lhe impõe a reencarnação a fim de levá-los à perfeição. Perfeitamente. Para um é pró, para outro expiação. Pois é, E tem também a reparação, que nos livros. Mas tudo é no sentido da evolução espiritual. Exatamente, visando o progresso da alma. Então tudo que acontece é porque Deus permite. Pois apareceu essa peste na minha vida. Não é peste não, isso é um instrumento para a tua melhora. Trabalhe com elas, com esta pessoa da melhor forma possível. Para o teu aperfeiçoamento. Está te deixando irritado? Cure essa irritação. Cure essa irritação. Tomara que ela permaneça ao teu lado anos a fio para você curar-se. E tem Tenho que limite. dar atenção à minha enfermeira agora. Cala a boca aí. Roberto, mas tem limites para essa paciência, tem limites. Você pode chegar a um ponto que você fala, para mim não dá mais, estou fora. Existe limite para isso? Dentro do teu grau de evolução? O limite está
alavancado pela tua necessidade de aperfeiçoamento. Agora, se você não tiver a condição de sustentar, aí é um problema vosso. Separa. Para não fazer pior. Transfere para a próxima encarnação. Para não fazer pior. Aí, no Para caso, não fazer pior. Mas o fato de você não ter tido as condições exatas para fazer com que aquilo se tornasse uma coisa boa, não vai te aliviar de um próximo momento mais dificultoso ainda, até você despertar. Verdade. aí, no Esse caso, é o grande detalhe. agora, aí no caso do problema conjugal, está se referindo? Oi? Aí no caso do problema conjugal, A mesma coisa, em todos os momentos, conjugal principalmente, um deles. que o Martim Peralta, ele faz uma classificação dos casamentos na Um Terra, deles. ele diz que, que 80% dos casamentos são provacionais. 80% dos casamentos na Terra são provacionais. Então você tem que aprender a aturar a sua esposa. Como a esposa tem que aprender a aturar o marido. Aturar não, amar. Não, primeiro é aturar, depois vem o amor. O amor não vem logo de sopetão, não. O amor não é assim. Com um detalhe específico. Com um detalhe específico. Grande parte desse povo que você fala se comprometeu Isso. diante do planejamento reencarnatório. Exatamente, é isso aí. Exatamente. Ok? É um compromisso que eles têm. Na época que eu era católica, o padre uma vez falou isso. O seu marido é um traste, mas não larga esse traste, segura ele é seu. Pois é. Sabe por quê? Ele lembrou de Joana de Cusa. Ele é seu. O que Jesus falou para Joana de Cusa? Fala aí, Valéria. Ela queria segui-lo e ele orientou que ela tinha que estar com ele, cuidar dele, vê-lo como um filho. E o cara não era fácil. Tá aí. Tá aí. Todos os exemplos nós temos do Cristo. Por isso, viver com Jesus é a maneira que te leva mais rapidamente à luz. Não tem como ser de outra maneira. Se você rejeita as orientações, os aconselhamentos que estão no Evangelho, você está se colocando no caminho errado. Completamente. Não, depois eu faço. Amanhã eu resolvo. Depois eu vou ver isso. Você está alongando os teus sofrimentos, as tuas dificuldades. Se encaixaria ele. Espera um instantinho. Tem vaga. Tem vaga. Lá no exílio. Cheio de vaga no exílio. Então, seria o caso aí de encaixar a questão do Silas? Oi? O Silas. Ah, o Silas! Perfeitamente, o Silas, que nós vimos o caso do Silas. Mas justamente. Né? Ele precisava. Ele tinha uma ojeriza com a segunda esposa lá do pai dele. Não é? Ele praticamente é que provocou a morte dela. Porque ela fez com que o próprio pai, ele fez com que o próprio pai tivesse raiva da mulher, ela criasse uma contrariedade grande e desse veneno para ela. Mas o culpado foi ele foi o mentor. Porque ele não. Agora estava procurando, né? Aonde estás? Aonde estás? E não foi a patamar mais alto por causa disso, né? Poderia estar num mundo mais elevado do que o nosso lar naquela altura. Não sei agora onde Silas se encontra, né? Porque o livro tem alguns anos já. A coisa é séria, né? É isso aí. Nós vimos essa história aqui, né? Sim. De repente vamos passar por ela de novo. Sentimentos e circunstâncias. Como compreender tantos sentimentos que se mesclam no mesmo indivíduo? Por que existem tantas variações? Os sentimentos podem ser melhor compreendidos quando estudamos determinadas características do planejamento reencarnatório, o que nos leva a conhecer particularidades do ser. Eu vou pedir que me coloquem letra por
amuleto do teu planejamento reencarnatório, cara. É difícil. Aí, depois eu vou conversar com a Beth. Eu vou mandar você correr a cruz, está muito pesada. Porque quando você estuda o planejamento reencarnatório, você ali sabe o porquê de determinados comportamentos que você mesmo possa ter. E você pode avaliar até o dos outros, dependendo do quanto você estudou e do conhecimento que você tenha. Né? Pelas atitudes, pela postura do outro. E você pode observar, inclusive, se ele está fugindo ao seu planejamento reencarnatório ou não. Porque se ele estiver cometendo determinadas ações que lhe causam prejuízo, certamente essa pessoa está fugindo ao seu planejamento reencarnatório. Não tem como ser de outra maneira. Porque você faz um planejamento reencarnatório para a tua evolução espiritual. Apenas, está no Evangelho. Eu não esqueço desse apenas. Eu tenho que usar primeiramente para mim mesmo esse apenas. Foi assim que eu fiz. E continuo fazendo. Então, planejamento reencarnatório nasceu do teu fato do espírito. Imagina! O teu fato do espírito foi pautado com os melhores dados para o planejamento reencarnatório, para o mapeamento genético. Pronto. Então, o que está no teu planejamento reencarnatório, você recebeu um corpo capaz de executar aquilo também. Faço-me entender? E é mais fácil entender agora, depois que vimos que o coração tem cérebro. Faço-me entender? Temos que fazer todas as ligações. Vejam como é fácil de entender. Então, se você percebe todo esse conteúdo, você não consegue fugir. Você se sente, se você fugir, um cúmplice das coisas que não prestam. Faço-me entender? Porque você já conhece. Você sabe que você fez um fato do Espírito. Você sabe que você fez um planejamento para a tua evolução espiritual. Você sabe que os teus sentimentos partem do teu coração e que ele emite mais para o cérebro do que recebe dele. Percebeu? Faço-me entender? Então, você que conhece isso e não está agindo dentro desses critérios, você está burlando o teu próprio compromisso. Eu já burlei muito, agora eu procuro burlar menos. Roberto, seria o mesmo que você acordar a sua consciência e ela te cobra uma atitude coerente com aquilo que você já despertou. Se você não despertar a sua consciência, você continua dormindo. Você não acorda para as verdades. E quando a consciência acorda, meu amigo, você não dorme se você fizer uma coisa errada. Perfeitamente. Você não dorme. É isso mesmo, mas é com certeza. Você não dorme. É impressionante. Com certeza. Incomoda. Com você certeza. tem que fazer aquilo, a tua consciência fala, faz, e você não faz. Se contrariar a consciência, você está morto. E às vezes a gente Você sente. no coração. Depois Você- vai a mente. Você sente que você maltratou a verdade. Isso. E aí é problema sério. Você sente. E você sabe que consciencialmente você tem que se orientar pela verdade. Por aquilo que ficou traçado no teu planejamento reencarnatório, porque nenhum de nós estava aqui por acaso. Não, reencarna esse espírito aí, bota ele naquele corpo lá do Roberto Quaresma. Não, do Gil, que Não foi assim. Eu reencarnei aonde precisava. Aliás, me lembrei de uma coisa agora, depois eu vou te falar o porquê do Vilmar. Me lembrei agora do Vilmar, lembra? Vou te falar o porquê do Vilmar.
Isso é um assunto meu com o Cid, porque vocês jogaram Curió. Mas no estudo passado, nós aprendemos que a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Nós aprendemos isso no estudo anterior, acho que mês passado. Qual é o tamanho do teu conhecimento? Qual é o tamanho do teu conhecimento? Não sei. É assim? Estou tentando entender ainda. Pois é. Se o teu conhecimento é desse tamanho, também ele não pode parar nesse tamanho, meu filho. Ele tem que alongar. É progressivo. É progressivo. Então, desculpe, mas não é por aí mesmo o caminho, né? Não está certo? Ok? Você não tem que parar no conhecimento. O conhecimento, Jesus, até hoje, está conhecendo mais. Você conhece tanto quanto Bezerra? Não. Eu também não conheço, mas nós vamos chegar lá, não vamos? Pô, Bezerra continua aprendendo mais. Provavelmente. Faço-me entender? Mas olha só. Então, essa história de que eu faço aquilo que eu já sei, certo? Está errado. Aprimora o que você já sabe. Vai mais. Não, a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. E se não me engano, está em Leão Denis, se não me engano. A tua responsabilidade, o tamanho do teu conhecimento, mas ela tem que seguir. Ela tem que ser progressiva. Tem que aumentar o teu conhecimento, tem que ser maior cada vez mais. Não, está Ok? certo. Claro. Está certo. Questão 23. O que é o espírito? Princípio inteligente. Claro. Progressivo. Como você esqueceu que Como você esqueceu que a evolução, você está aqui para evoluir espiritualmente. E se você está aqui para evoluir espiritualmente, é a mesma coisa que dizer, você tem que ter mais conhecimento. Amplia teu conhecimento. Então não se limite ao conhecimento para ter a tua responsabilidade. Porque ela tem que ter sempre maior. Está certo. Ok? A inteligência é progressiva, é dinâmica. Por isso que ele está lá 23 de novo, repetindo. O espírito é o princípio inteligente. E na 76, iniciando a segunda parte, também retifica a mesma coisa. São seres inteligentes da criação, povoam o universo infinito. Mas nós já passamos por isso faz tempo. A nossa inteligência... Nós já vemos isso faz tempo. Se tem que rever isso agora, tá mal. Tem milhares de pessoas que não sabem disso, Coreia. Isso aí já foi visto É uma faz tempo. ignorância muito grande. Tem anos que nós vemos isso. Pois é, mas são pouca gente que sabe disso. Pouquíssimo. Mas aí não é um problema teu, é um problema da pouca gente. Ok? O pior é que eu preocupo com pouca gente. O espírito pode exteriorizar sentimentos diferentes em circunstâncias semelhantes. Isso é perfeitamente entendido quando compreendemos o seu conteúdo diversificado, suas necessidades íntimas e o ponto em que ele se encontra na escala evolutiva. O espírito pode exteriorizar sentimentos diferentes em circunstâncias semelhantes. Depende da circunstância e como ela se funciona. Ela pode ser semelhante, mas semelhante não é igual. Ok? Então, você pode ter um sentimento por uma pessoa, embora ela se pareça muito com a outra, mas não é o mesmo sentimento que você tem pela outra. Há uma diversidade nisso aí. Tem uma palavrinha que pode botar do lado do sentimento. Está aqui, ó, suas necessidades íntimas e o ponto em que ele se encontra na escala evolutiva. Viu? Tem uma palavrinha que pode ter muitas vezes... O ponto que você se encontra na escala evolutiva tem que ser sempre mais alto. Isso. Não pode parar. Isso. Mas tem uma palavrinha que eu gosto muito de citar, se você me permite, uma frase que eu escutei, que eu nunca esqueci, é sobre a beleza, a definição de beleza. Beleza é a transfiguração das coisas que olhamos com amor. Porque quando nós somos capazes de olhar as coisas com amor, as coisas passam a fazer parte integrante da nossa sensibilidade. Aí vem Jesus olhando para aquele cachorro podre lá e ele viu beleza nos dentes. Os outros viram só mau cheiro, a podridão. Também é como você olha a pessoa, como olha a natureza, como olha as coisas. Não é só inteligência, não. É também a visão que tem que ser disciplinada. Isso foi na época de Jesus. Foi. Hoje, quando você olha um cachorro podre ali em estado de putrefação, como é que você vê? Dá um chute, joga bota no lixo. Tá vendo? Não, aí eu gosto de Jesus. Todas as coisas têm um aspecto... Por aquele corpo passou uma alma em evolução. Isso, porque
Espera, Espera, eu não terminei, não, espera. Pode concluir. Naquele corpo que você está vendo ali, existe uma série de células que também estão em estado de evolução, ok? Na totalidade, aquele corpo está em transformação. E cada uma daquelas células que estão ali, amanhã, a sua alma, a alma de cada célula, estará em outro corpo. Não sei qual. Não sei. Mas está aí. Então, aquilo ali mostra a evolução da alma. Se é que eu posso chamar aquele estado ali energético de alma. Mas como eu não tenho outro nome no vocabulário, eu estou dizendo que é uma alma em estado primitivo. E você é capaz de me dizer quantas são? Não. Pois é. Mas aí eu coloco uma pergunta para No você. corpo humano dizem que são 100 trilhões. Ali no cão eu não sei quantas são. Aí eu coloco uma pergunta para você. Os israelenses estão olhando as crianças. Isso é um problema dos israelenses. Não, mas eu não estou falando isto. Isso é um problema dele. Não, é nosso. Nós somos uma humanidade, Coreia. Peraí, eu não posso me isolar de quem está sofrendo, quem está passando fome, quem está escasseando os mantimentos. Você acha que está errado? Médico. Você acha que está errado? Então eu sou cristão. Você acha que está errado? Você acha que está errado? Não, mas não estamos sabendo usar a nossa visão também. Pois é. Acontece o seguinte, você tem que considerar vários aspectos. Porque aqueles que estão lá passando fome é uma necessidade que eles têm de estar naquele comportamento. Concordam comigo? Mais ou menos. Pois é. Se é mais ou menos, é um problema teu. E aqueles que estão fazendo com que aquilo aconteça, eles são ferramentas para aqueles que estão necessitados daquela situação. Mas são ferramentas porque estão num estado também de inferioridade. Então, o Pai usa-as como ferramentas. Faço-me entender? É difícil entender isso, né? É difícil entender. Para a população mundial é difícil entender. Mas o homem é incapaz de fazer mal ao outro, porque Deus não permite. Quando o homem faz alguma coisa com o outro, Deus está utilizando-se da sua inferioridade para ensinar o outro. Faço-me entender? Mais ou menos. Aí é que está. Não, mas isso está no Evangelho. Está no Evangelho, isso mesmo. E sabe onde é que tem uma frase que corta o que você está dizendo? Rosália diz assim... Agora! Deixa eu vou falar com você. A irmã Rosália, no Evangelho Espiritismo, diz assim: diante de alguém que sofre, não devemos dizer, é o karma, ele tem que passar por isso, é necessário sofrer. Não, mas é que tem que passar mesmo. Mas sabe o que a irmã Rosália diz? Em tal caso, vejamos os meios que Deus colocou em minhas mãos para suavizar perfeitamente. O sofrimento. Mas perfeitamente também. Mas não está acontecendo também. Isso. O mundo não tá mas se não está acontecendo, meu filho, você está lá para fazer alguma coisa? Não, mas tem que lutar. Sim, mas você sabe que a oração tem um poder grande, não sabe? Você tem orado por aquelas criaturas? Não precisa responder. Já entendi. O problema é o seguinte: a gente quer condenar e não faz o que devemos. Aí é que está o erro. Aí é que está o erro. E tem que entender por que aquilo acontece. Não acontece por acaso. Deus não permitiria. Acontece pela necessidade daquelas almas que ali estão encarnadas. E os outros que estão fazendo com que elas sofram mais, certo? São instrumentos pela inferioridade que ainda comportam. As pessoas às vezes só visam ajuda material, quando na maioria das vezes uma oração às vezes salva aquele. É o que está acontecendo com o Gil aqui na sua explanação. Ele só viu materialidade. Esse é o grande detalhe das pessoas que se dizem espíritas. E não pode. Porque primeiro, o teu pensamento diante de qualquer situação é olhar espiritualmente por que aquilo está acontecendo. Exato. Não é assim? Exato.
Aí você tem, então... Não é aquela pessoa, eu tenho pena. Perfeitamente. Aí quando eu digo, gente, não tem esse... Eu Olha, não quero que ninguém tenha esse sentimento olha, de pena por mim. Lembra do coitadinho? Sim. Pois é, do Jerônimo Mendonça? Sim. Aí está. O coitadinho do Jerônimo Mendonça. E o coitadinho dele, o que fez? Eram energias pútridas, e ele mesmo, putrefáticas, que ele mesmo havia armazenado para ele. Eu vi um vídeo da Maíse Braga dizendo que a espiritualidade, foi o que ela falou, estou passando o que ela disse, que a espiritualidade havia pedido para fazer prece para essas pessoas que estão nessa situação de guerra, porque a espiritualidade estava com dificuldade, o que ela falou, de resgatar os espíritos que se encontram ali presos na desencarnação. E por que você acha que as dificuldades só acontecem aqui na Terra? Na espiritualidade também tem dificuldades. Quem lê André Luiz sabe muito bem, quando eles tinham que ir em determinados locais, como eles enfrentavam certas dificuldades. Né? Inclusive levavam cães até para ajudá-los. Mas a dificuldade não é da espiritualidade. Não. A dificuldade é nossa, mas de Perfeitamente. Perfeitamente. A dificuldade é justamente isso. Não é da espiritualidade, somos nós. Porque lá, da mesma forma que nós temos dificuldades em determinados momentos aqui, eles lá têm dificuldade no exercício também de determinados. As dificuldades só desaparecem quando você se tornar espírito puro. Tá bom. Em Obreiros da Vida Eterna, eles narram muito isso, né? Oi? Obreiros da Vida Obreiros. Eterna. Obreiro, pois é. É isso. É isso. O Gil não leu. Obreiro da vida. O Gil não leu isso. O Obreiro da Vida Eterna? Eu li Missionário da Luz. Mas oração é... Entender que os sentimentos de amor, ódio, orgulho e inveja são modulados pelo conteúdo de conhecimento, acabei de falar, conhecimento é importante, do Espírito, nos auxilia a não ter expectativas quanto ao sentimento dos indivíduos que nos cercam. Deu para completar o que estávamos falando? Aqui está. Eu não sabia que viria isso, está aí. Completou. Repete de novo, eu não prestei bem atenção. Repete de novo. Oi? Entender que os sentimentos de amor, ódio, orgulho e inveja são modulados pelo conteúdo de conhecimento do Espírito, nos auxilia a não ter expectativas quanto ao sentimento dos indivíduos que nos cercam. Para não ser decepcionado. Vem a decepção depois. Não existem coitadinhos. Nem existe aquele que está apanhando simplesmente por acaso. Se ele está apanhando, é porque ele precisa. E quem está batendo é porque foi utilizado pela inferioridade que o compõe e está servindo como instrumento para ajudar aquele no seu crescimento. E dele também. Difícil entender isso, não? E também a lei de causa e efeito vai pegar ele. Mas se é difícil entender isto, é muito fácil. Falta conteúdo de conhecimento. Aí é que está. Se você for falar para qualquer pessoa isso, ela vai dizer, você é um canalha. Como é que você está desejando mal àquela pessoa? Mas não vai entender. Aí é que está. E quem está dizendo isso não sou eu não. Está no livro da codificação. Para quem quiser ver, está lá. Tem que ler. Tem alguém que está me lembrando aqui, uma frase que diz assim, dentro do contexto que nós estamos discutindo agora, comentando e aprendendo. Antes, primeiro dê um prato de feijão, para depois fazer a sua oração. Não adianta o conhecimento se não acompanha o gesto de amor àquele que está sofrendo. Essa questão, olha, é muito profunda. Precisa a gente analisar o passado, a herança que nós trazemos do passado, o que nós estamos fazendo. Eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi na minha vida, nesta reencarnação, certamente, diante das dificuldades que eu tive nas reencarnações passadas. Certo? Como é que você estava falando? Primeiro dê um prato de feijão, para depois fazer a oração. Pois é. Mas você disse alguma coisa antes? Não. Você disse alguma coisa antes que passou aqui na minha... Está vivendo uma vida essa frase, né? Agora, acha alguém que morreu de fome. Morreu de fome, está mandando eu repetir isso. Primeiro dê o feijão, para depois fazer a oração. Pois é. Veja bem. Nesta minha vivência, nesta reencarnação, certo?
Eu aprendi que eu preciso evoluir, que eu preciso conhecer mais. Não adianta-me ficar falando sem conhecimento interiorizado e que eu proceda da maneira que estou falando para você. Faço-me entender? Perfeitamente. É porque quando eu conheço, eu tenho que ter um exercício. Se conhecer simplesmente e não tiver o exercício do conhecimento, não tem valor. Lembra de Paulo? Se eu fizer isso, mas não tiver amor, pois é isso aí. Carta de Paulo aos Coríntios. É isso. Perfeitamente. É isso aí. Mas no livro do Espírito é uma mais elucidativa. É que eu não vou citar agora, que é muito grande, né? Ok? Então, por isso, quando você me vê enfatizar e falar com rigor, certo? É porque tem que imprimir dessa forma. Não pode ser de outra maneira. É certo. Não pode ser de outra maneira. Porque se fosse de outra maneira, o Evangelho seria de outra maneira. Não diria que você tem que fazer desse jeito. Acabou. É simples. E se você acompanhar e ter visto como Jesus andou e praticou, você tem que procurar se assemelhar àqueles exemplos. É simplesmente isso. Ele não se escondeu diante de nenhum fato. Ele não disse a inverdade porque alguém queria se sentir bem. Se a verdade não calha bem para você, não é um problema meu, é um problema teu. Deu para entender? Simplesmente isso. Certo? E eu ajo dessa maneira. Porque eu tenho que me assemelhar a Jesus. Embora os meus erros, embora os meus fracassos. Mas você também. Não sou eu, não. É todos que aqui estão. É todos que aqui estão. Você tem que se esforçar. O que fala no livro? Não tem que se esforçar? Não fala lá no esforço que você tem que ter? Isso. Pois é. É isso. A gente se esforça. Errar, eu também erro. Todos erramos. Mas você tem que corrigir-se e se esforçar para corrigir cada vez mais. Não é assim? Deixa eu falar uma coisa. Você falou do Vilmar, você ia falar. Não, mas eu vou falar para você. Pra mim. É, porque não interessa. Deixa eu seguir aqui. É porque senão vai atrapalhar o nosso negócio aqui. Mas todo mundo vai saber, eu falo no final. Herança do foro, né? Sentimentos cristalizados. Coração negro. Nossa, esse coração aí tá feio. Tá muito feio mesmo, né? Esse coração tá horroroso. O meu não é assim, não, duvido. Que eu vou botar na tela, está na página 14 deste livro. Os sentimentos guardados, cristalizados no espírito, necessitam ser desacomodados para que essa desagregação gere o desejo de mudar. O sentimento que se tem de extravasar a materialidade, ele tem que mudar para que você realmente se erga como espírito. Esse é um ponto. Para espiritualizar a existência, é preciso desprender-se das querelas doentias, das vibrações difíceis que o sentimento se encarregou de formar. Para espiritualizar a existência. Acabou. É por isso que a gente enfatiza. Não tem como fugir. A todo momento a gente vê isso nas obras que temos em mãos, que a gente vê isso na codificação. Esse processo de fugir da materialidade. Ela te joga no abismo. Tem vaga, né? Eu sei. Está cheio de vaga, Luizinho. Está cheio de vaga. As pessoas, olha, você sabe disso, Maxwell sabe disso. O número de espíritas que estão lá em cima, melhor, na espiritualidade, na erraticidade, certo? Chorando e reclamando, e achando que sabia muito, que fazia muito,
e que de repente vão lá para o exílio, não são poucos. Não são poucos. Não são poucos. Ah, mas eu frequentava com a cara. E aí, frequentava e daí? O que adianta você frequentar? Você fez o que tinha que fazer? Se você pegar uma receita de Denise, você pegou uma receita de bolo. 3 ovos, 4 copos de leite, não sei o que, 2 farinhas de trigo. Aí você, não, vou botar 6 ovos, vou botar uma só de farinha de trigo, vai dar certo? Pois é. Receita é receita. O evangelho é receita. E tem que seguir para dar certo. Nós vamos parar nesse slide. Deixa eu ver o que tem aqui no final. Deixa eu tirar aqui. Já viram ali? Bezerra de Menezes. É. As estruturas energéticas do ser têm o modus operandi devido à movimentação dos sentimentos, que transformam e transcendem através da dimensão mental. Está aí, tudo que estávamos falando, está aí. É Bezerra. Não é Roberto Quaresma, é Bezerra de Menezes. Ok? Expressão do amor. A irmã Ceflor chama isso de singularidade. A sua singularidade transcende. Gente, tem uma coisa em especial. Não pensem que só por pensar em fazer o que eu estou fazendo, está tudo bem, eu estou cuidando bem de fulano, estou cuidando bem de cicrano, eu estou cuidando bem do meu grupo familiar, eu estou cuidando, que isso vai te abonar, vai ser álibi para você ir para um lugar melhor. Não é assim não. Certo? Eu vou repetir, nós somos individualidades, nós temos inteligência e temos que nos espiritualizar. Está ali escrito. Porque você reencarnou apenas para o aperfeiçoamento moral. Está no Evangelho. Já mostrei essa tela aqui várias vezes, está no Evangelho. E quando fala apenas, olha a força que tem essa palavra. Apenas é apenas mesmo. É aquilo que você tem que fazer. É isso. Não é outra coisa. Então, tem outra coisa. Deus permitiu que nós sejamos inteligentes, ok? Então usemos a nossa inteligência para fazermos aquilo que é melhor. Mas se você fizer para você o que é melhor, aqueles que estão ao teu lado, você também está fazendo por eles. Deu para entender-me? Não tem outra maneira. Embora não fiquem satisfeitos, mas você está fazendo por eles também. E se você não fizer o melhor por você, você também os está ajudando na deseducação. E você será responsável por isso, porque você conhece. E se você não está fazendo, você é responsável. Não tem responsabilidade? Você estava falando dela ainda há pouco, não é verdade? É verdade. Então, é isso aí. Aí é que está. Você é responsável não só por você, mas por aqueles que te cercam também. Que se você não está fazendo por você, você não está fazendo por eles. Pensa que está. Ah, não estou atendendo, eu estou indo, eu estou ajudando. A coisa é séria. E muito sério. E muito séria. Não tem uma palavra mais forte que séria, não tem? Eu não conheço. Eu não conheço. Se eu tivesse no vocabulário, eu estaria usando. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos parar nessa tela, porque o nosso horário chegou. Roberto, Oi. na semana que vem você poderia colocar de novo sobre individualidade, que não tem, toda vez que você tem uma dependência, você não tem individualidade. Você podia aprofundar mais sobre esse... Individualidade? Vou ver se eu... Se você não, vou lembrar, se você tem dependência, você não é você não tem individualidade. Ah, sim. Então, isso que você falou aí no final, é exatamente uma dependência sem individualidade. Você acha que fazendo exteriormente, você está criando uma dependência de chegar melhor na parte espiritual, quando você não atendeu a sua individualidade. Perfeitamente. É que eu gostaria muito que você comentasse mais sobre isso. E o que você está dizendo é justamente isso. Se você não se atende naquilo que é melhor para você, você não está fazendo melhor para o outro. Mas,
Se você já sabe, se você conhece, se você não faz por você, você não está fazendo pelo outro. Então, mas a dependência, eu gostaria que você, porque terminou o tempo, mas na semana que vem você tocasse nesse assunto de novo, para poder ficar mais aprofundado sobre isso. Porque a gente é muito dependente de ações exteriores e a gente não sabe trabalhar nossa individualidade para que a ação possa ser mais eficaz sem você atender a exterioridade. Tá certo. O Gil está provando aqui. Porque o Paulo disse está precisando muito disso. Não, olha só, o Paulo disse assim, depois de já ele ter aquela experiência, depois do sofrimento que ele passou, apanhou, quebrou dente, tudo, ele disse assim, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Está bom a individualidade. Acho que ainda não. Não acha não? E lê a Paulo de novo, as cartas de Paulo, não só os Coríntios, Tessalonicenses, Filadélfia, Esmirna, e todo mundo, são 7 igrejas e cartas que Paulo mandou carta, e isso, a frase mais repetida dele é essa, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ainda tem Tem individualidade aí? Não. Vamos fazer o nosso encerramento e depois a gente conversa mais um pouco. Na nossa tela mental, a imagem de Jesus que conhecemos. Vamos conversar com Jesus. Mestre, Jesus amigo, como é bom procurar seguir os teus aconselhamentos. Quanta paz inicia se estabelecer em nós, quando assim permanecemos. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. A oportunidade do aprendizado, a oportunidade do dever, a oportunidade do conhecimento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aos amigos espirituais que nos cercam, nos acompanham, nos auxiliam, nos amparam. Muito obrigado, queridos irmãos. Nossa gratidão. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.